terceiro ano, mas muito mais do que passar do terceiro ano, é a gente tentar aprender alguma coisinha aqui para estar ajudando vocês, certo? Hoje nós vamos, pronto. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, certo? Que é falar sobre questões ambientais. É um conteúdo que está aí, todos os dias passa na televisão, certo? Só que a gente vai começar de uma maneira diferente. A gente vai falar das políticas que estão relacionadas às questões ambientais. Todo o debate político que envolveu esse assunto, né, para chegar ao que nós temos hoje, alguns conceitos e algumas ações de governos, de empresas, da sociedade em relação ao que é chamado sobre meio ambiente, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa a tela não tá aparecendo. Ah, é uma guia do Chrome. Pronto, vocês estão visualizando aí a página? Estão visualizando, pessoal? Show, né? Sim. Pronto, show. Ó, vamos lá. Então, a primeira parte é falar sobre as reflexões sobre as questões ambientais. Então, o que é que a gente vai trabalhar nessa aula, né? O que é que nós vamos estudar nessa aula? A primeira coisa que nós vamos estudar é fazer uma discussão do histórico e falar das políticas ambientais, que era o que eu falei para vocês. Olha, a gente só pode entender todo esse debate ambiental, seja no campo político, no social, no campo econômico, se nós entendermos como é que surgiu essa mentalidade, como é que surgiu essas disputas relacionadas ao meio ambiente, e não só falar dos impactos, tá bom? Os impactos seria a próxima etapa. E aí, a outra etapa seria falar dos conceitos e impactos ambientais, como eu falei. Então, o que foi que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu trouxe um histórico para falar sobre política e meio ambiente. É uma linha do tempo que vocês estão visualizando aí. Então, nessa linha do tempo, a gente vai começar em 1960. Aí vocês vão fazer uma pergunta, professor, peraí, desde que eu entendo de história, que eu entendo da humanidade, as coisas não começaram em 1960. Por que que o senhor começou essa linha do tempo de forma tão recente? Porque os debates sobre a questão ambiental é um debate recente, certo? Ele não é um debate antigo. Por quê?
Porque desde que o homem dominou as técnicas, desde que o homem promoveu a Revolução Industrial, que é o grande marco do debate ambiental, por que, que a Revolução Industrial é o grande marco? Porque existe uma sociedade antes da indústria e uma sociedade pós a indústria. A sociedade antes da indústria, ela era uma sociedade limitada na perspectiva de transformar a natureza, de se apropriar da natureza. Já a sociedade pós-industrial é uma sociedade que se apropria da natureza de forma muito mais rápida e de forma muito mais depredadora, ou seja, ela destrói mais a natureza. Por quê? Porque as máquinas facilitaram esse processo. Dá para entender? Então, existe uma sociedade pré-industrial e uma sociedade pós a indústria. Se nós contarmos a sociedade pós a Revolução Industrial do século XVIII, ainda assim vocês vão perceber que o debate é o quê? É tardio. Esse debate sobre as questões ambientais é um debate tardio. Ou seja, foram 2 séculos aí que se tinha a imaginação de que a natureza estava ali para servir o homem. É a chamada mãe natureza. A natureza estava ali para servir o homem, para o homem se apropriar da natureza. Então existia a perspectiva de que a natureza estava separada do homem. A natureza é externalizada. E só em 1960 é que a comunidade internacional, os países, os políticos e, posteriormente, a sociedade civil e as empresas vão se dar conta que não existe separação entre sociedade e natureza, eles estão juntos, certo? A Caiane falou assim: já sabemos que tudo gira em torno de dinheiro. Pronto, perfeito, Caiane. Essa é o grande centro do debate ambiental. O que é mais importante? É o meio ambiente ou a preservação da natureza, ou a conservação da natureza? Esse é o grande debate, certo? Que a gente vai fazer ao longo dessas aulas. Então, voltando aqui. Em 1960, qual era o contexto do mundo? Sempre pensa no contexto histórico. Em 1960, o mundo estava na chamada Guerra Fria, um mundo bipolar entre, de um lado, os Estados Unidos, com uma ideologia capitalista, né, com um sistema de produção capitalista, e do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né? Vocês se lembram lá da Revolução de, de 1917, né? E aí a Rússia transitou de um sistema czarista para um sistema que foi o sistema soviético, um sistema socialista, né? Um socialismo de Estado. E aí, pós a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido entre essas duas nações. Ou seja, o que era que estava importando nesse contexto? Era que o mundo estava apreensivo de uma possível terceira guerra mundial, de um possível conflito entre essas duas potências, certo? Então, o que se discutia no mundo estava em torno desse debate político-econômico entre quem era capitalista e entre quem era socialista, beleza? Só que nesse período, a partir de 1960, começam os primeiros estudos sobre degradação ambiental. E 2 eventos vão marcar essa questão. Por que vai se falar sobre a questão ambiental somente na década de 60, certo? O primeiro dele é um evento que vai acontecer na Inglaterra, que foi o grande smog, ou a grande nuvem de poluição. Essa nuvem de poluição, pessoal, que aqui ocorreu na década de 60 na Inglaterra, principalmente em Londres, foi resultado do, de uma associação de eventos. Primeiro, Londres, a Inglaterra estava passando por um inverno rigoroso. E aí as pessoas, para se aquecerem, elas aqueciam, para aquecerem as suas casas, elas queimavam mais madeira, certo?
E aí o que foi que ocorreu? É o chamado sistema de calefação em inglês, né? O que foi que ocorreu? Toda essa poluição resultante da queima dessa madeira foi para o ar. Só que o ar londrino, o ar da Inglaterra, estava frio, certo? O ar estava frio e o ar frio é mais pesado. Isso quer dizer o quê? Que o ar frio ele não sobe, ele fica preso à superfície. Então, o que foi que aconteceu na Inglaterra? O ar frio ficou preso à superfície com todo aquele nível de poluição. Aí provocou o que nós chamamos de impacto ambiental, chamado inversão térmica, certo? Inversão térmica. O que é inversão térmica? É quando esse ar mais próximo à superfície está mais frio e ele não dispersa os poluentes e formou uma grande nuvem de poluição chamada de smog, SMOG, um grande smog. E isso fez com que muitas pessoas dessem entrada com problemas respiratórios nos hospitais. Quando o governo inglês se deu conta, já tinha um desastre, né? Com mais de 1.600 pessoas morrendo em decorrência dessa poluição que ficou presa aí próximo à superfície, tá certo? Isso acontece muito, eu não sei se vocês visualizam, eu não sei se vocês visualizam, a, quando você passa no jornal ali, a cidade de São Paulo, no começo da manhã, né? Aí quando você olha ali para a cidade de São Paulo no começo da manhã, que é uma área de serra, você vê que tem o ar tem uma cor, né? O céu tá cinza. Só que não é cinza de nebulosidade, é cinza de poluição. Então é o mesmo fenômeno, só que numa escala bem ampliada. Obviamente, o que é que acontece? Quando a temperatura aumenta, esse ar vai ficar mais quente, obviamente, a superfície esquenta, o ar esquenta e aí essa poluição se dispersa. Só que Londres estava no inverno e aí essa poluição não se dispersou. E o outro evento que, além do grande smog da Inglaterra, nós vamos ter o lançamento desse livro chamado Primavera Silenciosa, da Raquel Carson. Então, a Raquel virou um best-seller esse livro. A Raquel Carson, em 1962, vai denunciar o uso de agrotóxicos. Olha aí, 1962, né? Ele vai denunciar a indústria química e o uso de agrotóxicos nas lavouras e mostrar que isso traz consequências para a população, né, desse alimento com altos teores de agrotóxicos. Então, aí ela trabalha isso nesse livro Primavera Silenciosa, certo? Até aí, 1960, está dando para entender qual era o contexto? Nós tínhamos Guerra Fria e nós tivemos dois grandes eventos. O primeiro, a, o grande smog na Inglaterra, que provocou a morte de milhares de pessoas, por conta dessa nuvem de poluição, e o segundo, a, o lançamento desse best-seller da Raquel Carson, que é chamado de Primavera Silenciosa. Pessoal, quem tiver aí acesso ao Netflix, vocês vão entender sobre o Grande Smog se vocês assistirem o quinto episódio. Foi a única série que eu encontrei, o único filme que eu encontrei falando sobre isso. É o quinto episódio da série The Crown, né, que é a Coroa. Vai falar sobre a Rainha Elizabeth. O quinto episódio dessa série fala justamente desse evento, certo? Lá na Inglaterra. Vamos para frente, né? Tá dando para entender? Dizer sim ou não. Pronto, vamos para frente. Show. Ó, e em 1962 também vai ser criado o chamado Clube de Roma. O que vai ser o Clube de Roma, pessoal? Vai ser tipo uma associação onde vão se juntar políticos, empresários, cientistas. E o Clube de Roma debatia quase como se fosse uma agremiação, né? E aí, um clube mesmo. E aí eles debatiam sobre todos os assuntos. E na década de 60 eles começaram a debater
sobre questões ambientais, para perceber que a natureza estava reagindo a essa intervenção humana. E aí o que que é importante? Que nós vamos lá para a década de 1970. Aquele clube de Roma lá, aqueles cientistas, administradores, empresários, políticos, né, que faziam parte desse clube, vão lançar um livro, que é chamado Os Limites do Crescimento, certo? A pergunta é: quais são os limites do crescimento? Olha, um debate de 1960, e aí a pergunta é: quais são os limites do crescimento? Claro que ele está falando de crescimento econômico, e o mundo estava passando justamente por isso, né? Porque havia uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos, uma disputa no campo tecnológico, no campo industrial, no campo espacial. E aí a pergunta que se fazia é: qual o limite do crescimento? E o limite do crescimento justamente é quem? A natureza. A natureza é o limite do crescimento. Ora, se a natureza se acaba, todos nós nos acabamos. Simples assim. A natureza é o nosso fator limitador, porque é dela onde provém as matérias-primas, é dela onde se provém os recursos naturais. Então, se a natureza acaba, e eu tenho a ideia agora que a natureza é finita, e não que ela é infinita, como se pensava antigamente, se a natureza é finita e é dela, e é ela que nos sustenta, o nosso limite de crescimento, principalmente crescimento econômico, é a natureza, certo? Então é isso que vai estar posto nesse livro aí do Clube de Roma. E a década de 70, pessoal, foi uma década interessantíssima, interessantíssima. Por quê? Porque foi a década dos grandes movimentos sociais, certo? Uma década onde o mundo estava vivenciando, parece que tudo ao mesmo tempo, né? A gente pensa que hoje é que o mundo está meio louco e que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas não tem noção do que foi a década de 70. A década de 70, essa sim, foi a grande década dos movimentos sociais. O primeiro movimento social, né, que estava aí na sua segunda onda, era o movimento feminista, lutando pelo direito à, à emancipação feminina ao trabalho, certo? Lutando pelo direito das mulheres serem reconhecidas, né? Já que a primeira onda, que era a primeira onda do feminismo, né, das sufragistas, lutava pela perspectiva do voto, né? Vocês lembrarem também, a segunda onda feminista vai trabalhar a perspectiva da emancipação do corpo feminino, né? A ideia dos anticoncepcionais, que vai estar surgindo ali, né? A ideia da liberdade sexual. Então, é uma segunda onda. Lembrar que a primeira onda é a onda lá das sufragistas, do direito ao voto, certo? Basicamente. Acontecia também nessa época os movimentos dos estudantes, principalmente nos países que estavam envolvidos por ditaduras militares, como o Brasil, certo? Ocorreu um evento, né, em 1968 e que se repercutiu depois na França, que é chamado Maio de 68, que também foi um movimento dos estudantes contra o governo conservador francês, certo? Então, olha que é uma época de grande ebulição social, né, que a gente diz. É uma época de grande ebulição social, a década de 70. Outro movimento é o movimento dos hips, né, que é o movimento Faça Amor, Não Faça Guerra. Lembrar que os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra do Vietnã. E chegou uma época, dentro da sociedade americana, que percebeu-se que aquela guerra não tinha sentido, né? Não tinha sentido para o povo norte-americano, que aquela guerra era uma guerra colonial contra uma nação que queria se tornar independente. Então, esse aí vai ser um dos slogans do movimento Woodstock nos Estados Unidos, que é o movimento que é considerado os hips. Depois, esse movimento vai ser. Acaba virando uma propaganda pejorativa, né? Inclusive a própria ideia de ser hippie, né? Acaba tendo um imaginário negativo, mas todo o imaginário que envolvia ali o movimento dos hippies
era uma crítica à política armamentista dos Estados Unidos, à política econômica norte-americana, desigual. Levantava-se inicialmente um debate também em relação, não era o início, mas em relação à questão racial nos Estados Unidos. Então, tudo isso vai envolver o movimento dos hippies. E o outro movimento da década de 70 é o movimento das minorias étnicas, né, que é o movimento dos Estados Unidos, o Black Power, que vão ter dois grandes representantes, né, que é o Malcolm X e os Panteras Negras, e do outro lado, não um lado oposto, né, mas de perspectiva diferente, o, o Martin Luther King, né? Então, esse movimento das minorias étnicas, esse movimento em relação à segregação racial nos Estados Unidos não é novo, né? Só para vocês terem noção, o Black Lives Matter é um movimento de 2014, né? Uma organização de 2014. Mas todo o debate sobre a questão racial nos Estados Unidos é muito antigo. É muito antigo. Data lá do início do século XX. E aí, como sugestão para vocês, anotem as sugestões que eu estou anotando aí para vocês, né? Primeiro, assistir o 5º capítulo da série The Crown, que vai falar sobre o Big Smog, né? E sim, sim, Caiane, sim, com certeza, absoluta. Né? Como é o nome, hein, professor, do filme? O nome da série, eu vou botar aqui no chat. The Crown. Que é a coroa, né? The Crown. Assim, eu acho que é assim. É o 5º episódio do The Crown, que é a coroa, que vai falar justamente sobre esse grande smog, dessa nuvem de poluição. Vocês podem assistir só ele, que você não perde o contexto, né? Porque ele vai mostrar o Churchill, que era primeiro-ministro inglês, e vai mostrar todas as características. E o outro filme, para saber mais sobre o racismo nos Estados Unidos, toda essa construção racista nos Estados Unidos, né, de segregação racial, de um apartheid social, vocês vão assistir também no Netflix um documentário é um documentário de 1 hora, chamado 13ª Emenda, certo? 13ª Emenda. São, são dois... E aí, à medida que eu for me lembrando das coisas, eu vou estar comentando aqui com vocês. Então, vocês perceberam que existiam vários movimentos sociais na década de 70, e aí vai surgir o movimento ambiental, né? Na década de 70 é que vão surgir essas grandes organizações ambientais, como o Greenpeace, o WWF, né? Que são organizações não governamentais, são ONGs mundiais que lutam aí defendendo a Amazônia, né? Defendendo os biomas, a Amazônia também está no meio. Na década de 70 vai surgir os partidos verdes na Europa, né? Então, esse Partido Verde que nós temos aqui no Brasil, ele é uma extensão, né, dos partidos verdes que vão surgir na Europa. Ou seja, o debate ambiental chega no campo político, tá certo? Chega no campo político. E aí a Organização das Nações Unidas vai promover a primeira conferência sobre o meio ambiente e desenvolvimento, que é chamada de Primeira Conferência da ONU, que vai acontecer em 1972, na Suécia, que é a Conferência de Estocolmo. Essa conferência, pessoal, envolveu 113 países. 113 países. Foi um grande debate ambiental, né, entre os países. E aí, ela se dividiu deixa eu voltar aqui. Ela se dividiu basicamente em duas grandes proposições. Uma era dos países que queriam desenvolvimento zero versus países que defendiam o desenvolvimento a qualquer custo. Agora eu quero que vocês respondam.
Quem era que estava defendendo o desenvolvimento zero, se eram os países ricos ou pobres, ou quem era que estava defendendo o desenvolvimento a qualquer custo, se eram ricos ou pobres? Por favor, falem aí, o que vocês acham? Deixa eu só explicar uma coisa. Desenvolvimento zero, o próprio nome diz, olha, vamos deixar as coisas como estão, não vamos mais crescer com essa perspectiva de crescer, deixar coisas como estão, assim a gente preserva a natureza. E o desenvolvimento a qualquer custo não, vamos continuar crescendo, vou continuar crescendo, porque isso é importante para a economia do país. É importante para o país crescer. Quem era que defendia qual? Pode falar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Países ricos defendiam o desenvolvimento zero ou desenvolvimento a qualquer custo? Deixa eu botar aqui para carregar, senão vai descarregar. Pronto. Os países desenvolvidos defendiam o chamado desenvolvimento zero. E os países subdesenvolvidos, os países pobres, defendiam o desenvolvimento a qualquer custo. Aí você vai dizer, professor, não deveria ser o contrário? Não, não. Porque para os países ricos, defender o desenvolvimento zero determinava que o mundo continuaria no patamar em que estava, desigual, onde eles cresciam economicamente e onde os países subdesenvolvidos não iriam mais crescer. E já os países subdesenvolvidos disseram o quê? Olha, vocês não querem poluir, traga as indústrias de vocês para cá porque a gente quer crescer economicamente. Então essa charge mostra bem isso. Ó. O país do norte, que são os países ricos, dizem assim: ei, vocês podem ir parando de se desenvolver porque senão o planeta não vai aguentar. Aí os países do sul diz o quê, né? São os países pobres. Mas nós só queremos ser desenvolvidos como vocês. Então, olha que esse debate ambiental está colocado até hoje, né? E a ideia é assim, olha, não cresça, não se desenvolva, porque o planeta não vai aguentar. Só que a outra questão quer dizer que a gente não cresce, continua se mantendo em níveis e condições de vida muito baixos e vocês estão aí crescendo, né? Então foi justamente isso que ocorreu nessa década de 70. Então muitas empresas vão sair dos países ricos e vão para os países subdesenvolvidos porque lá a legislação ambiental era mais fraca, era mais permissiva, certo? Era mais permissiva, tranquilo? É, é... Aí nós chegamos na década de 80, que é uma década interessante. O que vai acontecer na década de 80? Vai ocorrer uma convenção chamada Convenção de Viena, em 1985, e o Protocolo de Montreal, em 1987. O que é que essas duas reuniões vão trabalhar? Eles vão trabalhar sobre a regulamentação, ou seja, criar regras para o uso de substâncias como os clorofluorcarbonos, que são substâncias nocivas à camada de ozônio. Só para lembrar, a camada de ozônio é uma camada que envolve a Terra, principalmente na estratosfera terrestre. E a função da camada de ozônio é filtrar os raios ultravioletas A, ultravioletas B e ultravioletas C que entram na Terra. Isso faz com que o quê? Com que essa radiação, que é nociva às espécies, que é nociva a nós, elas não entrem diretamente na Terra ou com grande intensidade. Só que quando ele reage com clorofluorcarbono, que a gente vai ver nas próximas aulas, esse ozônio ele se desestrutura quimicamente. E aí forma um buraco, ou seja, uma área onde não tem ozônio. E aí a radiação entra com mais força. Então, essas convenções foi na perspectiva de... Elas aconteceram...
Você entendeu, Júlia? Desenvolvimento a qualquer custo e desenvolvimento zero. Então, quem era que defendia o desenvolvimento? Entendi. Pronto, show. Quem defendia o desenvolvimento zero eram os países ricos que já estavam naquele patamar. Quem é que defendia o desenvolvimento a qualquer custo? Os países pobres que queriam crescer, né? E para crescer tinham que receber indústrias, investimentos. E na maioria das vezes Então quer dizer que ele saiu dos países pobres para os desenvolvidos, né? saiu dos países Assim. ricos, as indústrias. Ah, dos ricos, né? São as multinacionais, né? Saiu dos países ricos e foi poluir nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque a legislação era mais permissiva. Vamos pegar o debate do Brasil atual, né? Vocês entendem isso. Se fala em querer usar a Amazônia, em degradar a Amazônia e tal. Mas qual é a perspectiva? Entra também nesse debate. O que é que traz desenvolvimento para a região? É a floresta sendo derrubada ou a floresta em pé? Aí todo mundo acha, não, tem que derrubar para eu explorar o que eu tenho da floresta, dos recursos e tal. Só que tem uns estudos que mostram isso. Tem uns estudos, tem uns estudos que mostram que, na verdade, a floresta em pé é muito mais valiosa, principalmente hoje, vocês vão entender por quê lá na frente. Por que que a indústria em pé é mais valiosa do que a indústria derrubada, a indústria degradada, certo? Mas, durante muito tempo, a perspectiva era de que eu tinha que degradar mesmo, poluir mesmo, porque só assim é que o país iria crescer. Vamos pegar um exemplo bem palpável, a China, né? A China justamente está fazendo esse debate hoje. Por quê? Porque, Vai chegar um dia que vai ser pior para nós, né? Não? sim, exatamente. Só que o que acontece? Sempre pensa na perspectiva ambiental. Esse assunto tem a ver com a perspectiva ambiental, certo? Vou voltar aqui na tela para eu falar diretamente para você. Esse assunto tem a ver com a perspectiva ambiental. Imagina que uma empresa polua numa determinada cidade, certo? Ou faça como a Vale do Rio Doce fez, estragando os mananciais d'água ali na região do Rio Doce, certo? O que aquela mineradora fez no caso de Mariana e no caso de Brumadinho, além das percas materiais e de vidas humanas, né? Que foi um crime ambiental. Mas vamos imaginar, quando a empresa fez aquilo ali, qual é a perspectiva dela? A perspectiva dela é que ela não estava preocupada nos protocolos de segurança caso aquilo viesse a acontecer. Porque lá na frente, mesmo que ela tenha prejuízos, ela socializou os prejuízos. As empresas sempre individualizam os lucros e socializam os prejuízos. Isso que está errado na relação. Toda vida que eu falo de questão ambiental, uma empresa sempre individualiza o lucro, mas socializa os prejuízos. Então, agora, mesmo que ela tente reparar financeiramente as pessoas, o prejuízo já está feito. O prejuízo para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, para o rio, está feito já. Para as pessoas, o prejuízo já está feito. Então, ela socializou os prejuízos. E isso é o pior. Né? Então, toda vida que a gente fala da questão ambiental, a gente está trabalhando esses dois debates. Imagina lá a China. A China, durante 20 anos, poluiu, recebeu todo tipo de indústria. Só que agora ela está percebendo o quê? Ou cria regras ambientais mais duras, ou a população não vai suportar. Por quê? Porque você tem um ar extremamente poluído, principalmente ali nas principais cidades industriais. Então, tipo, o que que acontece? Chega um momento, como vocês disseram, que o crescimento, o desenvolvimento, entre aspas, acaba afetando a vida, a qualidade de vida das populações. Então é preciso repensar de novo essas políticas de crescimento, de desenvolvimento. E é justamente isso que é o grande cerne, é a questão principal da questão ambiental. É o ponto Por principal. exemplo, o que eles fazem com a Amazônia, né? Com as árvores. Pronto, isso ali vai chegar um dia que vai ser pior para nós, mano. Não é nem. Porque quanto mais eles podem ganhar dinheiro, podem ganhar tudo, mas depois o que vai acontecer com o nosso oxigênio,
que vai acontecer com os animais, É, o, essas coisas, entendeu? não, você está certo. Só estou fazendo uma pequena correção. Você degradar a Amazônia hoje, né, você não criar os parâmetros de preservação da Amazônia, você está afetando os solos da região, está afetando a fauna e a flora, que é riquíssima, inclusive para os estudos científicos, para descobertas de novas, de novas curas, né, para determinadas doenças, enfim. Você está estragando os rios, que abastecem uma quantidade enorme de população. Você está acabando de degradar também, ou acabando com o lençol freático. Lembrar que lá na Amazônia tem o maior lençol freático do mundo, que é o chamado Alter do Chão, caiu até na questão do Enem já. É o mais volumoso lençol freático do mundo, que pode sustentar aí a humanidade por uns 300 anos, a quantidade de água que tem lá no subsolo da região amazônica. Quando eu corto as árvores, eu estou prejudicando o clima da região, mas não só da região, porque tem um fenômeno chamado os rios voadores da Amazônia, que ele leva toda a umidade lá da Amazônia e vai precipitar onde? Centro-Oeste, abastecer lá a maior parte dos rios, né? E vai também chover lá no Sudeste, que é a região mais populosa do Brasil. Ou seja, se eu acabo com a Amazônia, eu estou afetando os climas de outras regiões do Brasil, não só da Amazônia. Sobre o oxigênio, existe um mito de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Só que não é verdade. Quem recarrega o mundo com oxigênio são as algas cianofícias, certo? Por quê? Porque o oxigênio que é emanado da floresta, ela mesma absorve dentro dos seus processos de fotossíntese. Só que aí tem uma coisa importante, mesmo que ela não recarregue, não seja o pulmão do mundo em termos de oxigênio, a floresta é a grande armazenadora de dióxido de carbono. Ora, se ela armazena dióxido de carbono, ela absorve dióxido de carbono no seu caule, nas folhas, e se ela tira dióxido de carbono do ar, o dióxido de carbono é o principal gás do efeito estufa. Ou seja, derrubar a floresta amplia o efeito estufa, amplia o aquecimento global. Então é por isso que todo mundo olha para a Amazônia hoje. Não é porque a gente acha a floresta bonita para bater foto, mas olha para a Amazônia na perspectiva de que ela é o grande armazenador de dióxido de carbono do mundo. E se eu derrubar, se eu acabar com esse bioma, as temperaturas globais vão aumentar. Então, essa a grande questão, certo? Tranquilo? Então, eu fiz só essa correção quanto à questão do oxigênio, né? E aí não seria a floresta. Vamos lá, na década de 80, né? Aí nós vamos ter, em 1987, um relatório chamado Relatório Nosso Futuro Comum, que também é chamado Relatório de Brundtland, que vai criar o conceito de desenvolvimento sustentável. Pessoal, esse conceito que nós usamos hoje, né, sustentabilidade, vamos preservar a natureza, desenvolvimento sustentável, vai surgir nessa época aqui. E o que é o desenvolvimento sustentável? Olha para cá. Desenvolver sustentavelmente, satisfazendo as necessidades do presente, sem comprometer as habilidades das futuras gerações em satisfazer suas necessidades. Ou seja, a ideia do desenvolvimento sustentável prega o quê? Que o homem pode ter, sim, um crescimento econômico, só que um crescimento econômico racional, sabendo que a natureza é limitada, que ele busque justiça social ao explorar essa natureza, ou seja, não é que uma sociedade possa explorar tudo e a outra possa explorar nada, que todos possam, as sociedades atuais, todos possam explorar e se satisfazer,
enquanto sociedade, enquanto ser humano, sem degradar a ponto que isso falte para gerações futuras, certo? Ou seja, usar as coisas de forma presente, sem que as gerações posteriores possam ser prejudicadas. Então, imagina que a nossa geração acaba com a água, as gerações futuras vão ser prejudicadas. Acabar com a água no sentido da sua qualidade, certo? Porque a água, desde 4,5 bilhões de anos, ela continua nas mesmas quantidades no mundo, só mudou a distribuição. Mas o problema hoje é a qualidade da água, é a sua balneabilidade, é a sua potabilidade, certo? Por conta da poluição. Então, lembrar, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito de 1987, não é um conceito dos anos 2000, não é um conceito dos anos 90, é um conceito de 1987 que pregava 3 parâmetros, anotem aí. Um crescimento econômico racional, uma justiça ambiental, ou seja, eu vou usar a natureza sem acabá-la, e uma justiça social. Pessoal, por que isso é contraditório dentro do sistema capitalista? Pergunta. Por que o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito difícil de ser alcançado dentro do modelo de produção capitalista que a gente debateu aí no começo do ano? Pode responder. Alguém sabe? Porque o modelo capitalista de produção, pessoal, é um modelo que é baseado num crescimento ilimitado, numa exploração ilimitada da natureza. Essa é a base do lucro. É explorar o trabalho e explorar a natureza. É a base do lucro. Então, como é que eu vou ter lucro se agora eu estou me limitando a, às condições dos recursos naturais disponíveis, certo? Se eu busco um crescimento mais igualitário para as populações, como é que eu vou ter lucro? Então, é esse o grande debate em relação às questões ambientais, certo? Porque é um conceito difícil de ser alcançado, porque o modelo não prega justiça social, o modelo não prega justiça ambiental, e o modelo prega um crescimento econômico irracional, um crescimento econômico para além da média, né, nas disputas entre empresas. Então, é um conceito difícil de ser alcançado. Aí nós vamos para a década, aí é o conceito de ecodesenvolvimento. Nós vamos para a década de 90, que nós vamos ter as seguintes questões. As empresas começam a entrar no debate e criam-se selos verdes, selos para empresas sustentáveis, certo? E o próprio ISO também, que é um selo, o ISO 14001, que é um selo para empresas sustentáveis. Por quê? Porque agora isso traz uma imagem positiva para a empresa. A empresa que cuida do meio ambiente, ou que tem essa responsabilidade ambiental, ela passa a ter uma imagem positiva, um marketing positivo. É o que nós chamamos de ecomarketing, né? Um marketing voltado à preservação da natureza. E aí nós chegamos na Rio 92, que vai ser a principal conferência de meio ambiente e desenvolvimento da ONU. Ou seja, a primeira aconteceu em 1972 e a segunda vai acontecer em 1992, que é a Rio 92. E essa que foi a o principal encontro, porque dela saíram vários instrumentos, como um instrumental de preservação das florestas, uma convenção do clima que vai gerar o protocolo de Kyoto, vou explicar já já para vocês, saiu a Agenda 21, é, é,
ou seja, saiu vários mecanismos para preservar a natureza, ou seja, a humanidade estava apontando num caminho positivo para preservar a natureza, inclusive antecipando o debate do aquecimento global e das mudanças climáticas com, com a Convenção do Clima, que posteriormente se transformou em Protocolo de Quioto, onde os países agora tinham taxas para reduzir, tinham percentuais para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, os gases que provocam o aquecimento global, certo? Chegamos nos anos 2000 e o que é que eu vou ter aqui, pessoal? As empresas cada vez mais exploram o ecomarketing. Eu tenho uma, uma gestão dividida do meio ambiente, né? Dividida entre as partes, entre governo, entre as empresas, entre os ambientalistas e as organizações ambientais. Tranquilo? Quando chegamos em 2012, nós tínhamos a Rio Mais 20, ou seja, Rio Mais 20, ou seja, é um outro debate ambiental 20 anos depois da Rio 92, que foi um marco. E aconteceu novamente onde? No Rio de Janeiro. Só que agora os debates ficaram centrados sobre esses dois temas, governança e economia verde. O que é a governança? É reafirmar que todos é uma gestão ambiental onde todos são corresponsáveis, empresas, governos e sociedade civil. Essa é a ideia da governança, certo? E aqui eu falando para vocês. E o que é a ideia da economia verde? A economia verde trabalha a ideia de que as empresas agora vão ter que mudar a sua forma de produzir para buscar uma produção cada vez mais sustentável, não só dentro da produção, mas produtos mais sustentáveis. Então, a grande crítica que foi feita a Rio Mais 20 era que era um encontro, ou que foi um encontro quase como uma feira para vender tecnologias sustentáveis, né? Carros, enfim. Só que desse debate, o que é que saiu? Reafirmar os direitos humanos, ou seja, eu não tenho justiça ambiental se eu não tiver justiça social. Não existe justiça ambiental se não tiver justiça social, certo? A ideia de que o desenvolvimento sustentável não pode ser apenas para alguns países, tem que ser para todos. Consolidar os objetivos dos países. Os países têm 10 anos para readequar seus planos de consumo e produção sustentáveis. Lembrar também que o consumo é o grande mal hoje da sustentabilidade. Nós consumimos muito. E ao consumir muito, nós produzimos muito lixo, certo? E há um consenso dos países de endossarem a perspectivas de energia sustentável, de substituir as matrizes dos combustíveis fósseis para matrizes ambientais mais sustentáveis, como energia eólica, energia solar, é, 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 a própria, quando eu penso nos carros, os carros elétricos, né? E aí a perspectiva é pensar outras formas de substituir o petróleo, né, os combustíveis fósseis. Só para lembrar, até 2040, a Europa propôs substituir todos os carros de motores a combustão por carros elétricos. O Brasil, esse projeto é mais esticado, vai para lá de 2050, tá certo? Substituir todos os carros de motores a combustão, que é esse movido a gasolina e tal, para carros elétricos, né? E aqui vai ser bem mais difícil. Pessoal, de uma maneira geral, né? A Caine falou que quando o sujeito sai dos Estados Unidos, do México e vai para os Estados Unidos, mesmo que as empresas americanas estão indo para o México, que é mais fácil, mão de obra mais barata, mas ela vai para os Estados Unidos a perspectiva de buscar o sonho americano, a perspectiva do consumo, de uma vida melhor, né? Então, essa migração tem muito esse debate, Caiane, tá certo?
Mas eu espero, pessoal, que essa aula de hoje tenha dado para entender como é que se deu esse caminho das questões ambientais. Desde a década de 60 lá, né, com o evento que ocorreu na Inglaterra, com a Primavera Silenciosa e o Clube de Roma, até 2012, né? Hoje nós temos outros debates que a gente vai ver lá na frente sobre sobre o Acordo de Paris, que os Estados Unidos saiu. O Acordo de Paris ele substitui o Protocolo de Quioto nessa perspectiva de definir percentuais para diminuição dos gases do efeito estufa, certo? Para diminuição dos gases do efeito estufa. E aí os Estados Unidos, que na gestão do Barack Obama tinha assinado o Acordo de Paris, o Donald Trump, quando entrou, disse o quê? Não, a gente sai desse acordo aqui. Por quê? Porque para os Estados Unidos, negar a degradação ambiental, negar o efeito estufa, parte do princípio de que eu não vou limitar o crescimento das minhas empresas. A partir do momento que eu disser assim, não, eu estou reafirmando o efeito estufa, eu vou ter que criar limites, né? E esses limites são financeiros para as minhas empresas. Ó, você só pode poluir até X, se você poluir mais, você vai pagar multas, enfim, certo? A Amazônia, que eu falei para vocês, era importante, ou é importante, porque ela é hoje a grande moeda de troca brasileira, principalmente aí depois da Rio 92, que vão ser chamados créditos de carbono. Quer dizer isso, pessoal? Os créditos de carbono parte da perspectiva de que cada país tem uma cota para poluir, mas se aquele país polui mais, ele vai pagar por créditos de outros países. E nesse caso, é o país que polui menos. Então, manter a floresta em pé se torna hoje uma moeda de troca, ou seja, a Amazônia em pé se torna uma moeda para que o Brasil receba dinheiro internacional, certo? Ou seja, ela é muito mais valiosa em pé. Não só isso, mas foi criado um fundo da Amazônia que junta dinheiro mundial para investir em iniciativas que preservem a Amazônia. Então, pessoal, a Amazônia recebe muito dinheiro, ela é nossa grande moeda, nossa grande vitrine, é a floresta amazônica, e é por isso que uma política ambiental desastrosa, como desse governo, não só suja a nossa imagem, mas torna o Brasil, pode prejudicar o Brasil no comércio internacional. Por quê? Porque o Brasil perde o selo de país verde para as outras nações, perde a credibilidade para as outras nações. As outras nações começam a criar sanções para dizer assim, olha, a gente só negocia com você se você criar uma política de preservação na Amazônia. Então, entende como é perigoso hoje, e claro, tudo isso, essa perspectiva ambiental, como é perigoso uma política desastrosa da Amazônia, certo? A gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso na frente. Pessoal, foi uma horinha de aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu não vou esticar muito a baladeira, porque a tendência é que a gente faça essas aulas mais regularmente. Tentem, nas próximas aulas, chamar os amigos de vocês. Quem puder assistir a aula é bom que fique, né? Tirem as dúvidas. E a gente se encontra daqui a 15 dias falando mais sobre os impactos ambientais. E na próxima semana eu vou trazer alguns textos para que vocês comecem a darem uma lida e se apropriarem mais sobre desse conteúdo. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Tem alguém aí ainda? Não, foi uma aula bem clara e explicativa. Obrigado, que bom que vocês entenderam. Mas quem não entendeu, esse material está gravado, depois você assiste de novo, anota. Sempre é importante estar anotando, certo? Mesmo que você assista depois e anote. Mas é importante vocês fixarem mais sobre esse assunto. E eu acredito que ao longo desse mês, né, e do próximo mês, eu vou estar disponibilizando outros materiais para vocês.
tá certo? Para vocês darem uma lida, vocês entenderem mais sobre essa questão, entenderem que tem diversos pontos de vista, tem aqueles que acham, não, a gente tem que explorar, os outros, não, a gente tem que preservar, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse debate entre conservar e preservar, certo? E que existe muito, como vocês falaram aqui no chat, existe muitos interesses por trás dessa perspectiva de preservar ou não a natureza, tá bem? Por mim, na minha opinião, tem que conservar, porque quando perder, aí vai se arrepender depois. Eu também compartilho dessa mesma opinião, certo? E compartilho do ponto de vista que nós temos um grande potencial para explorar essas áreas, mesmo preservando elas ou conservando, explorar cientificamente essas áreas, né? A gente vai ver depois nas próximas aulas a questão de biopirataria. Aí vocês vão ver que o Brasil perde muito dinheiro, né? Com descobertas científicas que são feitas da nossa fauna e da nossa flora, mas que são roubadas daqui e produzidas lá fora. Então, quando esse fármaco, esse remédio é produzido lá fora, mesmo vindo do nosso bioma, quem é que vai ganhar ao vender esse remédio? O país que produziu. Então, a gente perde um potencial enorme, né? Um potencial enorme para de estudar esses biomas brasileiros, né? Não só de preservar, mas de estudar, certo? Mas claro que tem muitos interesses por trás disso, muitos interesses. Por exemplo, se vocês fossem filhos de agropecuaristas brasileiros, obviamente vocês iam dizer o quê? Para que esse mato? É bom que a gente coloque boi aí, porque a gente vende a carne brasileira lá para fora. Então tem muitos interesses, principalmente no campo político, sobre a questão ambiental. Para finalizar, tem um filme que é um desenho animado que eu acho muito bacana. E vocês podem assistir só para vocês entenderem, né, o que eu quero dizer sobre esses interesses. É um filme chamado Happy Feet. É um pinguim que dança, certo? E é um filme muito legal do ponto de vista ambiental. Por quê? Sem dar muito spoiler, ele começa a apresentar um comportamento específico. E aí, o ser humano, quando vai explorar aquela região ali da Antártida, começa a perceber que aquele comportamento não era normal e começa todo um debate ambiental para preservar lá o habitat dele, certo? Então, fica aí a terceira dica. Foram 3 dicas hoje. Assistir o 5º episódio do The Crown, assistir falar sobre racismo e segregação racial nos Estados Unidos, 13ª emenda, e para falar um pouquinho sobre questões ambientais, assistir o Happy Feet, que é a do pinguim dançarino, tá bom? Aí vocês vão entender quais os debates que eles fazem lá no filme. É bem legal, assim, dá para você aprender muita coisa. E é isso, pessoal. No mais, queria agradecer vocês. Espero que não tenha sido algo muito chato, que vocês tenham entendido, certo? E a gente continua na próxima aula. Um abraço, boa tarde e boa semana para vocês. Fiquem bem.